nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Temos que entender que Deus é justo, ou então não precisaríamos da cruz. Como pode um Deus justo receber homens pecadores? A base é a cruz, onde seu filho morreu. Posso ter um amém? Em função da cruz, Deus é justo recebendo pecadores. Veio de forma tão forte, recentemente, quando eu preguei, que a justiça de Deus foi satisfeita pelo que seu filho fez. Não somente Deus aceitou você, mas Deus não aceita você como um servo. Ele o aceita e faz de você um filho. hoje com o pastor Joseph Prince. Às vezes estamos animados, às vezes estamos como Davi. Davi venceu Golias, o gigante filisteu, e o matou e o decapitou. Conquistou uma grande vitória naquele dia para Israel. Alguns capítulos depois, a Bíblia diz que ele estava fugindo do rei de Israel, o rei Saul. E ele disse essas palavras: um dia eu perecerei pelas mãos de Saul. O mesmo Davi que disse: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse homem feio, Golias. Eu adicionei o feio aqui, desde-me dizer a verdade, não podemos adicionar nada à Bíblia. Por isso estou informando que eu acrescentei. Amém? O que Davi quis dizer é que Deus o havia ajudado numa situação pequena e o ajudaria numa situação grande. O livraria do adversário Golias. Amém? E ainda assim, não muito tempo depois de ter dito isso, disse: perecerei nas mãos de Saul. A espada de Golias não pôde protegê-lo, mas alguns capítulos depois, Davi tomou a espada de Golias e disse: não há outra melhor. Coisas acontecem quando tiramos nossos olhos de Deus. Quando fazemos isso, as circunstâncias se agigantam. O que as pessoas dizem se torna grande. Porque você tirou os olhos de Jesus, você não caminha sobrenaturalmente sobre as águas, você olha para a tempestade, ventos, para a turbulência das ondas e pensa: oh meu Deus, o que está acontecendo? E você fica preocupado. A resposta para tudo isso é olhar para Jesus. Voltemos para Elias. Elias ficou desanimado. E ele fugiu de uma mulher. Ele fugiu e a Bíblia diz que foi uma longa jornada, ele estava cansado e ele deitou-se debaixo de um zimbro. É uma árvore que você encontra em abundância no Egito, bem como em Israel. E debaixo desse zimbro ou junípero, debaixo da árvore ele disse: Senhor, deixe-me morrer. Se de fato quisesse morrer, era só ficar lá esperando por Jezabel até que ela o encontrasse. Jezabel disse que iria matá-lo, foi por isso que ele fugiu. Nós sempre ficamos confusos quando nossa fé é abalada. Nos tornamos uma contradição ambulante. Vire para o seu vizinho e diga: ele está falando de você. Tirando os olhos de Deus, perdemos a fé. O que devo fazer? Faça seus problemas pequenos. Faça Deus grande. Coloque seus olhos no Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz que um anjo apareceu e ele adormeceu. Ele disse para Deus matá-lo, tirar sua vida, e Deus o fez adormecer. Foi isso que Deus fez. Você não fica feliz que Deus não responde todas as suas orações? Se você não é grato, sua mulher é de Deus não responder todas as suas orações. Amém? Mas no lugar disso, Deus viu que o seu servo precisava descansar. Ele estava esgotado. Você talvez precise descansar. Mas, por favor, não durma agora. Ele precisava de descanso, Deus deu descanso. Isso é profundo. Ele estava esgotado, deprimido. O fato é esse, irmãos. Quem somos nós para criticar Elias? Mas isso está na Bíblia para nossa instrução e aprendizado. Deus quer que aprendamos através de todos esses exemplos. Nós não estamos criticando Elias sem considerarmos a nós mesmos. Porque se isso aconteceu com um grande homem de Deus,
como Elias, como Davi, quanto mais conosco. Temos que considerar a nossa vida. Amém? Essas histórias não foram postas na Bíblia pelo Espírito Santo para o nosso entretenimento. Estão na Bíblia para instrução e aprendizado. Amém? A Bíblia diz que ele dormiu debaixo do zimbro, Deus foi gentil, o fez dormir. Estou vendo a manifestação dessa palavra de Deus agora, confirmando com sinais maravilhas, aleluia. Ele dormiu debaixo do zimbro e depois ele foi despertado do seu sono por um anjo. E o anjo preparou comida para ele e também separou para ele água e disse para ele, levanta, come e bebe. E ele se levantou, comeu e bebeu e dormiu de novo. Após dormir um pouco mais, não sabemos quanto tempo, o anjo acordou de novo e preparou para ele outra porção de comida e bebida. E ele comeu e bebeu. Quantos entendem que às vezes pedimos a Deus para tirar nossa vida e Deus coloca-nos para dormir, nos alimenta e nos nutre? Nós sabemos qual o alimento que nos nutre. Só Deus pode nos nutrir. Se estiver deprimido, a pior coisa que pode fazer é assistir novelas. Se continuar assistindo, vai ficar ainda mais deprimido. É tanta mentira, tanta traição, herança de um vai para o outro, um mente aqui, o outro mente ali, um foge. É uma confusão total. A bênção de um vai para outro, aparece um filho ilegítimo. Extremamente deprimente. Você sabe disso. Não satisfaz. Se você busca satisfação, deixe-me dizer, somente Cristo pode satisfazer. Gaste tempo com a palavra de Deus e Ele vai alimentar você. Ok, glória a Deus. Ele se levantou de debaixo da árvore e a Bíblia diz que ele foi na força dessa comida e dessa bebida por 40 dias até o Monte Horebe. O Monte Horebe é o Monte Sinai. Deus não lhe falou para ir para o Monte Horebe, mas foi para lá que ele foi. E lá ele foi para uma caverna. Como nós, quando estamos desencorajados, ele foi para uma caverna. Não queria falar com ninguém. Na caverna ficaria somente ele e Deus. Ele ficaria ali dentro daquela caverna, mas o problema estava nele, onde quer que ele fosse. Talvez você não saiba, mas o problema acompanha você. Você entende? Sua imaginação se acentua na caverna escura. Fica ao vivo e a cores. Certo? E ele pensou, eu vou parar de profetizar. Vou parar de profetizar contra o mal. Meu ministério acabou e ele estava dentro daquela caverna e Deus falou com ele. Elias, o que você está fazendo aqui? Elias disse, me adiantei um pouco porque quero mostrar algo que vai chocar você. Quando lemos a Bíblia, às vezes temos que ler devagar, porque existe uma forma de estudar quando lemos muita coisa em termos de histórias para entender tudo, mas meditar é ler devagar. Romanos 11:2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Todo o capítulo fala sobre o povo judeu, a nação de Israel. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Você já notou o quê? Ele reclama a Deus de Israel. Eu sempre pensei que nessa passagem ele falava com Deus a favor de Israel. Ele os acusava e ele contava para Deus os pecados de Israel. Deixe-me dizer algo a respeito de Deus. Mesmo que seu irmão peque, se você for para Deus para reclamar do seu irmão, ou pior, for falar para outra pessoa sobre o seu irmão, Deus não gosta disso. Você foi salvo não por obras, mas pelo sangue de Jesus. Quando se aproxima dele, ele espera bons costumes. Não fale mal dos seus irmãos. Vocês me escutam? Existem ocasiões que nós temos que lidar com o pecado, mas isso é um outro assunto. Já preguei isso usando como exemplo a lepra no livro de Levítico. Lá existe muita sabedoria. Mas isso é para a liderança. Mas para nós, em geral, não devemos acusar nossos irmãos de seus pecados. Se for apresentar o pecado de alguém, deve fazer através do seu líder com espírito de humildade para que você também não seja tentado. Você não está isento.
Assim ele começa a contar os pecados do povo de Israel. Próximo versículo. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Ele tinha dito, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei. Buscam a minha alma. E Deus responde para Elias assim, Elias, eu tenho 7.000. Às vezes surge essa fantasia na nossa mente, e é o inimigo que coloca em nossa mente. Pensamos que somos os únicos fiéis. Somos a única igreja que prega a verdade. Coisas que vocês impõem sobre mim, que eu nunca disse. Pensamos que somos os únicos que Deus levantou, que se não estivermos presentes, Deus não vai agir. Pensamos, Deus, eu sou o único que permaneceu. Sempre que um servo de Deus pensa que ele é indispensável, fez a diferença entre o Carmelo e o Horebe, onde ele agora está. No Carmelo, ele estava apresentando a verdade, querendo converter seus irmãos. Mas aqui ele está dizendo para Deus os pecados dos seus irmãos, recontando seus pecados. Todos podemos cair nessa condição quando tiramos nossos olhos do Senhor e colocamos nossos olhos sobre os homens ou sobre nós mesmos. Vocês me escutam? Deus não aprecia isso. E se você pensa que você é indispensável, Ele tem uma resposta. Já vimos em Romanos 11 o que aconteceu. Vejamos agora o relato original em 1 Reis, capítulo 19. Verso 10. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Uau! Ninguém é tão zeloso. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirarem. Sabemos a resposta que está em Romanos 11. Eu tenho 7.000 profetas que não se curvaram a Baal. Mas aqui também você encontra a mesma coisa, mas está mais adiante na passagem. Leamos a imediata resposta de Deus. Lemos o 10, vamos ler o 11. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. Para resumir, Deus enviou um forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas. Mas o Senhor não estava no vento. Então, depois do vento, Deus mandou um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Em outras palavras, o vento, o terremoto e o fogo. Não me refiro àquela banda de rock que vocês conhecem, é totalmente diferente. Na verdade, Deus não está naquela banda de rock. Pelo menos foi isso que nós acabamos de ler. O que Deus diz é que muitas vezes um ministério que tem barulho, tem fogo e é muito forte, nem sempre está produzindo os resultados que Deus quer. O caminho de Deus é o caminho da graça. A voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu manto na sua capa. Pela primeira vez ele se escondeu. Nós temos que aprender a nos esconder e não nos orgulhar de nós mesmos. Ninguém aqui, eu incluído, somos indispensáveis. No momento que pensamos sermos indispensáveis no culto, na igreja ou no ministério, ou no que estamos fazendo, no momento que fazemos isso, pensamos ser indispensáveis, que a igreja é abençoada por causa de nós, certo? Quando falamos isso é porque estamos deprimidos ou esgotados. A Bíblia diz, eis que veio a ele a voz que dizia, que faz aqui, Elias? Versículo seguinte. E disse, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus profetas, mataram os teus profetas à espada, eu só fiquei. E buscam minha vida para me tirarem. Mas, adiante, Deus diz que tinham ficado 7.000 profetas. Mas veja o que ele diz aqui. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, ungirás rei de Israel, e também Eliseu.
ungirás profeta em teu lugar. No momento que você pensa que você é indispensável, Deus diz, quero que você unja seu sucessor. Deixe-me afirmar que isso é para o nosso aprendizado. Eu creio que Elias tinha muito mais para dar. O ápice do seu ministério foi o fogo cair do céu sobre o altar. Isso aconteceu depois desse fato. Deus estava dizendo, Elias, você está buscando o vento, está buscando a resposta, está buscando a manifestação exterior. Mas o meu caminho é o caminho da graça. Tudo que a pregação do juízo não pode fazer, minha graça fará. E aquele que vai substituí-lo, o profeta que vai sucedê-lo, ele vai demonstrar. E este profeta pediu porção dobrada do espírito de Elias. Elias fez 8 milagres. Eliseu realizou 16 milagres. E o 16º ocorreu após sua morte. Lançaram seu corpo numa cova e depois disso ficaram só os ossos, seus restos mortais, e jogaram dentro da cova alguém que havia morrido e ele ressuscitou no momento que tocou os ossos de Eliseu. Esse foi seu 16º milagre. Ele dobrou os milagres de Elias. Que porção dobrada do teu espírito venha sobre mim, ele disse para Elias, quando foi arrebatado. Mostrei que Elias, ao invés de interceder pelo povo, intercedeu contra. Moisés intercedeu por Israel, quando Israel pecou no caso do bezerro de ouro. Ele disse, Senhor, não os risca do teu livro, me risca. Eles tinham pecado. Nós precisamos de pastores e líderes que estejam dispostos a se sacrificar pelo povo de Deus e muito mais pela glória do Senhor Jesus. Posso ter um amém? Eu sempre penso que é um privilégio para mim servir. Certo? E para mim é um privilégio fazer o que eu estou fazendo. É um grande privilégio. Amém? Eu prefiro pregar do que ter tido um chamado e alguém está olhando para mim dizendo, eu tinha aquele chamado que o pastor tem, Deus me deu há 20 anos atrás, mas eu não quis. E Deus entregou para ele. Eu prefiro ser alguém que obedeceu. Outro dia eu estava lendo a Bíblia e o Espírito de Deus me levou para Atos capítulo 1. Eu não sei porquê, mas eu acabei lendo Atos capítulo 1 e cheguei à parte onde conta a história de Judas que se enforcou e suas entranhas se derramaram. A Bíblia diz que esse campo se chamou Aceldama, que é campo do sangue. E Pedro se levantou e Pedro disse, irmãos, nós só somos 11, precisamos de 12. Precisamos de mais um que tem estado conosco quando Jesus estava aqui. E a Bíblia diz que ele citou um versículo do livro de Salmos que diz, a respeito de Judas, tome outro o seu bispado. A palavra bispado foi traduzida por ofício em outras versões. O termo ofício. Mas se analisarmos o original, a palavra é episcopo, de onde vem episcopal, superintendente. Alguém que supervisiona e é líder na igreja. O que Deus está dizendo é isso. Se você não for diligente, seu ofício será tomado por outro. Existe um ditado que diz que ninguém pode tirar o ministério de ninguém. Sim e não. Temos que ser bíblicos e não nos basear nos ditos populares. Amém? Você tem impressões digitais e também tem impressões vocais que ninguém mais tem, exceto você. Deus o fez único e quer que você o sirva nessa capacidade. Mas no momento que você pensa que é indispensável, alguém irá substituí-lo. Deixe-me afirmar que Deus não tem pressa. Ok? Ele tem muito tempo, você não tem. Mesmo que chegue a 120 anos, não vai ser muito tempo. Deus é eterno. Ele pode levantar outro. No momento que você começa a reclamar, começa a se esquecer e não tem mais Eucaristia, e você não possui mais um coração grato. Se você tem a graça, deve ser grato.
Eu agradeço a Deus todos os dias porque eu posso pregar, posso servir nessa igreja, posso falar de Jesus, o pão da vida, o totalmente desejável, o grande amigo, a brilhante estrela da manhã. Eu posso falar dele. Isso é um privilégio. O que damos a ele, ele multiplica. Amém. Quem quer ganhar sua vida acaba perdendo. Mas aqueles que perdem suas vidas por sua causa, gastam seu tempo no domingo, gastam seu dia, gastam o que quer que seja por causa dele. Não para impressionar, mas por causa dele. O que perder sua vida por minha causa, a encontrará. Quem tenta salvar sua vida, perde. Às vezes um dia pode ser tão cheio, tão maravilhoso, tão rico, mas muitas vezes ele pode ser rápido. Nada acontece. Todos os dias são preciosos. Quando você completa 35, 40 anos, todos os dias são preciosos. Não desperdice. Não quero dizer que você é velho, mas acorda. Amém? Você está me acompanhando? Glória a Deus. Você está aprendendo? Ok. Glória a Deus. Ungirás profeta em teu lugar. Eu vou contar agora uma história. Acredito que vai abençoar e ajudar você. Lembre-se que não pode se desencorajar. Você está numa grande igreja. Pregamos por 2 semanas sobre Melquisedeque e Abraão e como essas duas pessoas foram apresentadas de forma muito clara no livro de Hebreus, capítulo 7. Diz que Melquisedeque trouxe pão e vinho, Abraão respondeu com dízimo. Quantos vocês sabem que nesse mundo os maiores problemas naturais ou desafios que nós temos têm a ver com essas duas áreas. Ou provisão ou falta de provisão, ok? Até os ricos se preocupam com dinheiro. Você sabia que toda a indústria bancária no mundo, todos os governos do mundo se preocupam com essas duas coisas? Dinheiro suficiente para a população e para a saúde. Quando falamos dos velhos, falamos da saúde. Essas áreas são importantes. Não sejamos hipócritas dizendo Deus está nos preparando somente para os céus, para a vida eterna. Certo? Se você morrer e for para o céu, Deus vai dizer, o que você está fazendo aqui, Elias? Você entende? Tem uma obra a ser realizada. Assim, essas duas áreas são cobertas pela ceia e também pelo dízimo. Vou mostrar algo que está muito claro. Deus vê esses dois como uma resposta para as nossas necessidades naturais, para o que chamamos vida terrena. Ele nos deu a resposta. E ainda assim, muitas igrejas não creem na importância da comunhão com respeito à nossa saúde. Alguns acreditam na graça, mas não acreditam mais no dízimo. Eles dizem que isso não está no Novo Testamento. Eu não vou falar mais sobre isso porque preguei muito na semana passada. Nós vemos em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, e voltando Eliseu a Gilgal. Gilgal era um lugar onde havia bênçãos. Foi a primeira parada do povo de Israel, juntamente com Josué, quando cruzaram o Jordão. Gilgal foi o lugar das 12 pedras. Foi o lugar onde eles circuncidaram as crianças que não eram circuncidadas quando saíram do Egito 40 anos antes. Era um lugar de bênçãos. Gilgal quer dizer, tirada foi a vergonha. A cruz foi o lugar onde nossa vergonha foi tirada. Havia fome naquela terra. Diga, foi um tempo de fome. Diga, tempo de fome. Eu estou preparando vocês para os dias que virão. Ok? Sabemos que o mundo está faminto até que Jesus retorne. Desde que os nossos pais pecaram no jardim do Éden, o mundo tem estado faminto. O mundo está faminto. Estou falando em termos de comparação. Estamos entrando num tempo de fome. Essa mensagem é uma palavra para o nosso tempo. É a palavra de Deus para este momento. Existia fome na terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença e disse ao seu servo, põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Põe uma panela grande no fogo. Próximo verso, então um deles saiu ao campo, a panela já estava no fogo. Já estava quente. Mas um brincalhão
um rapaz, seu nome não foi mencionado, isso não importa, não interessa quem foi, um deles saiu para tentar melhorar a sopa que já estava feita. Já estava pronta. O profeta disse, põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas. E esse rapaz saiu dizendo, essa sopa precisa ser melhorada. Tudo começou no Jardim do Éden. Deus tinha um banquete delicioso preparado para Adão e Eva. Tudo estava preparado. Começaram já na obra completa. Não tinham que construir, não tinham que semear, não tinham que cavar, não tinham que cortar, não tinham que fabricar, tudo já estava pronto. Deus queria que eles usufruíssem e dessem a Ele a glória. Mas o homem começou a olhar para uma árvore e dizer, acho que Deus esqueceu de alguma coisa. Eu posso melhorar. Minha sabedoria. Aí veio a queda. O homem sempre quer melhorar e acaba trazendo a morte. Eu já me adiantei um pouco, deixe-me voltar. Então dele saiu ao campo a apanhar ervas. A propósito, se analisarmos a palavra ervas, vem da palavra hebraica orá. E essa palavra não quer dizer somente ervas, vem da palavra or, que é luz. É algo brilhante, algo iluminado. Muitas vezes no nosso louvor e adoração nós queremos iluminar, trazer alguma coisa especial. Não interessa muito a letra, contanto que tenha ritmo, é isso que o povo gosta. Isso vai atrair o povo, depois nós pregamos. Não, irmãos? Eu não sou contra os ritmos, nós usamos isso, mas a mensagem é mais importante. As palavras de Jesus, as palavras que o apresentam, o louvor que sobe às suas narinas como aroma suave é mais importante. No próximo programa. Você sabe que o Senhor Jesus veio em tempo de fome. Jesus caminhou na região da morte, mas onde ele caminhou, ninguém morreu na sua presença. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Amém? A Bíblia diz que ele entrou na situação, ele veio para o meio das necessidades, da depressão e da queda, da nossa maldição. Ele se moveu entre nós. Ele não estava no palácio em Jerusalém, comungando com a elite, com os grupos importantes. Ele estava entre os pobres, estava entre o povo. Quem o tocou recebeu poder. Eu gosto da versão que diz, recebeu virtude que saía dele e curou a todos. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.